Olá, amigos internautas. Hoje, segunda-feira, dia 20 de julho, dia do amigo. Estamos aqui começando mais uma edição do Tempo Técnico na Web TV do Jornal NH. Eu sou o Gustavo Hennemann e hoje tenho dois amigos aqui também para falar com a gente, o José Dil, repórter da ABC Domingo, e o nosso convidado especial, Daniel Bins, árbitro da Federação Gaúcha de Futebol. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo. Tudo bem. Olá a todos aí. Esperamos um grande programa. Daniel, final de semana a gente teve jogos do Brasileirão, né? O Grêmio, infelizmente, aí perdeu para o Flamengo no sábado aí por 1-0 o gol do Guerreiro, a estreia do Guerreiro no Maracanã. E o Internacional venceu aí o Goiás com duas falhas do goleiro Renan. E para falar um pouquinho mais desse jogo aí, o Daniel estava lá, né, Daniel? Foi o quarto árbitro dessa partida, auxiliar aí, pôde ver essa partida aí que teve essas duas falhas aí, né, Daniel? Isso, estivemos lá, né, trabalhamos como quarto árbitro junto lá com os colegas, com o Marcelo de Lima Henrique, né, um árbitro experiente. O jogo foi tranquilo, né, para a arbitragem, a gente teve essa questão do Renan, né, do reencontro até com a torcida colorada, que acabou falhando, né, nos dois gols. Mas para nós da arbitragem, infelizmente, saiu tudo tranquilo. Dentro dos conformes. Dentro dos conformes. E é legal, interessante, né, Daniel, nesse teu início de carreira aí, né, tá despontando agora, assim, esse contato com os árbitros de maior renome do Brasil, né, mesmo sendo quarto árbitro, é legal, esse feedback pode ter ali com eles, aqueles momentos Sim. antes do jogo, depois do jogo, né, essa observação de como eles atuam. Isso é importante na carreira de um juiz, né? Com certeza, a gente pega muitas coisas, a experiência que eles nos passam, né, de sistema de trabalho, do planejamento antes do jogo, né, das decisões técnicas lá dentro, né, isso para nós, dentro da nossa carreira, acrescenta muito, né? A gente conviveu aqui mesmo na arbitragem gaúcha, né, eu convivi com o Simon, com o Gaciba, com o Márcio Chagas também, que já saiu recentemente, então para nós isso contribui muito dentro da nossa carreira e depois nas execuções lá das decisões dentro do campo de jogo. E, Daniel, tu tá agora também para apitar aí, tá vendo jogos da Série C, Brasileirão, Sub-20, né? O que tu pode dizer pra gente dessa experiência que tu tá tendo agora para essa reta final? Tu vai ter também as copinhas aí pela frente, Supercopa Gaúcha. A gente vem se preparando, né? A gente tá... Segue se preparando constantemente. Segue se preparando, né? Acabou o Gauchão, a gente teve uma participação muito boa no Gauchão, a gente saiu com um saldo muito positivo, a arbitragem toda, né? Passou batida no Gauchão. Sim. E a gente se preparou agora então para as competições nacionais, né? Então a gente tem em andamento aí a Copa do Brasil, a Série D, C, B e A, né? E agora no segundo semestre as competições da federação. Então a gente continua a preparação intensa, a gente teve agora quinta, sexta, sábado, domingo em treinamento da CBF, treinamento com os árbitros da CBF aqui da federação, né? Em Porto Alegre foi? Em Porto Alegre, a gente já estou lá trabalhando na parte tanto teórica como prática, né? Justamente trazendo os novos conceitos que a CBF adotou, né? Essas circulares agora que foram lançadas, né? Que a gente vai falar depois da questão do respeito, né? E as decisões técnicas, então a gente fez todo esse trabalho justamente para aprimorar, preparando para as atuações das competições nacionais que estão em andamento. Isso é uma curiosidade, por que tu optou pela arbitragem? Você que tu é formado em educação física. A arbitragem sempre te fascinou? Tu era o pior do time que tu jogava? Tu era o dono da bola? Como é que tu chegou nesse dia? Quero ser árbitro. Então, eu sempre tive uma ligação com o esporte. Eu joguei basquete por muito tempo, apitei basquete, comecei apitando basquete. Olha só. E aí apitei vôlei, futsal, futebol, né? E aí, como tinha essa ligação já no meio esportivo, gostava, né? Joguei futebol, joguei na várzea aí uns 5, 6 anos. Né? Posição jogava... Eu jogava de volante. Olha até comentei só. um bom volante, um volante técnico, aquele que desarmava, fazia o trabalho sujo, mas também saía para o jogo, né? Tomava muito cartão, né? Não, era bem disciplinado, Tá bom. não tinha problema. Fui pouquíssimas vezes expulso, assim, dentro dessa minha carreira aí de jogador semiprofissional que eu coloco. Então eu já tinha esse fascínio pela área esportiva e aí o futebol também. Comecei apitando jogos da várzea, jogos de campeonatos universitários, peguei o gosto. Né? Trabalhei muito em Porto Alegre, no campeonato municipal lá de Porto Alegre, um campeonato bem forte, puxado, né? forte. E a partir daí, em 2006, teve a oportunidade de fazer o curso da Federação Gaúcha, que fazia anos que não tinha. Eu fiz o curso e a partir daí comecei a apitar os jogos da federação. Daniel, tu que começou a falar dessa questão, dessas novas regras aí que a CBF impôs, né? É uma questão polêmica que a gente vem tendo nesse Campeonato Brasileiro, que a gente já teve uma média muito mais alta de cartões dados já nesse início de brasileiro do que todo o campeonato do ano passado. Sim. Essa questão,
jogador chegar e reclamar e já tomar um cartão. Qual é a orientação certa assim que a CBF passou para vocês? Já teve algo para regular mesmo? Porque foi deliberado assim, qualquer chegava para comentar já dava um amarelo. Sim, o Sérgio Corrêa, né, a Comissão Nacional de Arbitragem, ela instituiu uma circular, né, orientando os árbitros justamente numa cruzada do respeito, a busca pelo respeito, né, tanto dos jogadores como dos treinadores, todo mundo que está envolvido no futebol. Eu acredito que a gente teve um sucesso muito grande, né? E os índices aí, as informações que chegam comprovam. O tempo de bola rolando em jogo aumentou. O número de faltas diminuiu. É claro que no início a gente tem alguns ajustes que precisam ser feitos, né? Daí até o pessoal comentou, os árbitros estão sendo rigorosos demais. Os próprios jogadores não estavam acostumados, né, a esse tipo de comportamento. Então até a gente conseguir um ajuste, a gente passou por dificuldades. Agora acredito que a gente não tenha muitos problemas mais não, e sim a gente tenha ganhos com isso aí, porque realmente o futebol, o jogo ficou um espetáculo melhor de ser visto. Mas essa coisa da conversa entre o jogador e o árbitro, isso aí não está sendo até inibido, assim, daqui a pouco o jogador, ele não vai chegar perto do árbitro com medo. Não é pior o medo dessa situação toda? Eu acredito que o medo prejudica. Mas eu acredito que no início a gente teve uma dificuldade maior. A partir daí desses ajustes que foram feitos, né, a própria arbitragem também se ajustou, porque era uma coisa nova pra gente, né, a gente tinha que cobrar. Né, agora com os ajustes a gente vai ganhar, com certeza o futebol vai ganhar. Porque a gente já consegue ter um diálogo com os jogadores sabem os limites, né? Os jogadores e os treinadores sabem os limites. Preserva um pouco mais, né? Preserva um pouco mais, parou aquela questão da reclamação, a perda de tempo por reclamação. Qualquer coisa também, né? Para as contestações que eram feitas, e aí o futebol ganhou. Hoje a gente tem partidas aí com índices se aproximando dos jogos da Copa do Mundo, de bola rolando, número de faltas que a FIFA considera ideal numa partida também já está muito próximo disso no nosso Campeonato Brasileiro. Então acredito que a gente está ganhando esse jogo aí. Até, só para citar como exemplo para o pessoal de casa, Daniel chegou tempo antes para a gente conversar e a gente analisou alguns lances, por exemplo, da partida do São Paulo do Sport, né? Isso. Que teve a expulsão do Ganso, teve a própria expulsão do Luiz Fabiano por reclamação ou falta, e também do Osório, que teria batido aquela palminha, né, para a atuação do árbitro. O que tu pode dizer do que tu viu, Daniel, daquela questão ali? Por exemplo, a gente vê muito também os treinadores sendo expulsos, né? Então, eu acho que o pessoal também tem que se conter, treinadores. E o que tu pode dizer desses lances que a gente estava vendo antes? Com certeza, a gente costuma até utilizar um jargão, né? Que a temperatura do jogo, às vezes, dentro do campo de jogo, ela está com uma temperatura baixa, tranquila. E aí, fora jogo, né? Os treinadores, as casamatas ali, os suplentes, eles acabam incendiando a partida lá dentro. Então, tu tá atento a isso aí e coibir esses excessos praticados, seja por treinador, seja por jogadores reservas, pela comissão técnica, né? Isso ajuda no controle de jogo lá dentro e a manter essa temperatura controlada, né? Pelo que eu observei no jogo de São Paulo e Sport, acho que o árbitro tomou as medidas corretas, né? Houve um excesso por parte tanto dos jogadores, do Ganso e do Luiz Fabiano, como do treinador. Sim. E a gente tem a orientação de coibir, claro. Acho que ele teve a decisão correta. E assim, como é que faz para manter a frieza dentro de campo? Isso que é uma questão, né? O jogador te xinga, a torcida te xinga também, principalmente agora começa campos mais de interior, né? Clubes do interior, a pressão é maior, né? Sim, com certeza. Eu costumo trabalhar sempre nos meus jogos, eu utilizo uma frase central quando eu faço meu planejamento de jogo, que é tranquilidade com firmeza. Que dentro do que falasse, justamente eu trago do Luiz Flávio de Oliveira, que é um árbitro paulista, que usou isso num pré-jogo que eu estava trabalhando de árbitro reserva com ele, e eu gostei dessa frase, eu utilizo ela no meu planejamento de jogo. Tranquilidade com firmeza, tratar com educação os jogadores, mas nunca perder o controle da partida. Então, a gente vai para o interior, a gente tenta trabalhar da mesma forma, né, com respeito, mas também querendo o respeito sendo respeitado. E que os jogadores acatem as decisões que a gente toma. E a mãe é muito homenageada. Essa é uma questão que todo mundo... Isso é um folclore do nosso futebol, né, ainda. Demais, né? A gente vai com o futebol... Laura. Dona Laura. Minha mãe até, eu brinco, né? Ela me liga às vezes alguns jogos, e aí eu fui homenageada, como é que foi o jogo hoje? Não, mãe, foi tudo tranquilo, não teve problema nenhum, a gente saiu bem no jogo. Mas ela me liga até brincando com essa preocupação. E aí, falaram muito de mim, como é que foi o jogo? Tudo certo. A Dona Laura ganhou nota
10. Nota 10. Mas, Daniel, falando um pouquinho, tu também trabalhas como coordenador da Praça da Juventude aqui no bairro Santo Afonso, né? Queria que tu falasse um pouquinho só desse trabalho que vocês desenvolvem, mas também na semana passada a gente ia ter a tua presença aqui, a gente não pôde contar com ela, tendo agora nessa semana, por questões da chuva, né? Sim. Umas famílias vocês precisaram auxiliar. Professor Daniel, né? Isso, professor. Concursado do município. Eu sou concursado no município, eu sou professor de Educação Física, eu trabalhei 3 anos na Escola Monteiro Lobato, ali na São Jorge, né? E aí até pela questão das viagens e meu ingresso na CBF, pela questão das ausências, às vezes a gente tá escalado na quarta-feira, a gente tem que sair terça-feira, pega o avião, viaja, faz o jogo, volta na quinta, então inviabilizaria um pouco a questão da escola, o planejamento pedagógico e tudo mais. Sim. E aí eu fui cedido, né, então para a coordenação do Pronas, que eu já atuava 20 horas, e as outras 20 horas fui cedido para a coordenação da Praça da Juventude. A gente teve esse episódio, a questão da chuva, né, das enchentes, a gente teve que acolher lá na Praça da Juventude algumas famílias no primeiro momento. As famílias agora elas foram removidas já no segundo dia para o Pronas, que é ao lado ali também. E a gente está com essa situação aí, né, e dando todo esse apoio, né, de estrutura ali física para poder passar por esse momento difícil delas. Que bom que consegue auxiliar, né, Daniel? Que bom que a gente tem essa possibilidade também. E a chuva, tá aí de novo a chuva, né? Tomara que o Daniel não tenha muito trabalho lá de novo, né? A gente está aguardando aí, tomara que passe logo, que as famílias possam voltar para suas casas, né? Que todo mundo seja que o trabalho tranquilo. Seja também dentro de campo, né, Daniel? Dentro do campo, isso aí. Nosso tempo está esgotando aqui no tempo técnico. Quero agradecer a presença, Daniel, muito obrigado. Gil também, muito obrigado. Agradeço a vocês a oportunidade aí. Podem me convidar, que se não tivermos problemas, estaremos aí. Então tá legal, muito obrigado. A gente fica por aqui, voltamos na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.